Pessoal, como é que vocês estão aqui? Professor Nunes, eu estou muito bem. Olha, eu trago aqui alguns exercícios de análise, não é? Análise de derivadas. Num exame, nem tudo é cálculo. No exame de matemática, Universidade Eduardo Bonani, existem alguns exercícios que é para analisar. Então, juntos nós vamos analisar esses exercícios. Nós temos número 35, diz assim. Qual das seguintes funções não possui tangente horizontal no ponto dado? Okay? Qual das seguintes funções não possui tangente horizontal no ponto dado? Então, dão aqui algumas funções. Aqui, na verdade, estão a pedir o quê? Quando dizem tangente horizontal no ponto dado, estão a pedir zeros, da primeira derivada, ou seja, estão a pedir extremos da função. Ok? Então, nós temos aqui, na opção A, temos a função f de x, tangente horizontal, é pedir extremos. Então, estão a dizer qual das funções não possui extremos nos pontos dados, né? Nós temos aqui a função f de x igual a menos x ao quadrado. Se formos a construir gráfico dessa função, a função f de x igual a menos x ao quadrado, ela tem parábola virada para baixo, tem essa característica. Aqui tens o menos 1. E o zero é o extremo da função, porque extremo da função aqui é ponto máximo ou ponto mínimo de uma certa função. Zero aqui é extremo da função. Dizem que não possui extremo no ponto dado. Quer dizer, estão a dizer assim, por exemplo, zero não é extremo. Vamos analisar o ponto B. Ok? Há duas formas. Nós podemos construir o gráfico ou até mesmo podemos achar extremos da função, não é? Temos aqui a alternativa B. A função f de x igual a x ao quadrado do menos 1. Qual é a característica desse gráfico? Tens aqui uma parábola virada para cima, não é? E quais são as raízes? Tens menos 1 e 1. Então, veja só, o ponto 1, este ponto aqui não é o extremo. Qual seria o extremo dessa função? O extremo dessa função é o ponto 0. O ponto 0, né? Quando x aqui é 0, y é menos 1. 0 que é o extremo. Então, não possui a horizontal. Nesse caso, é esta alternativa. A alternativa B. Estamos juntos? É. Agora vamos para 36, que diz assim. A figura representa uma parte do gráfico de f', quer dizer, a função já foi derivada f', seja A pertencente a R positivo, a esse ponto aqui, tal que a primeira derivada no ponto A é igual a zero. A primeira derivada no ponto A é igual a zero. Então aqui já sabemos que A é extremo da função. A é a raiz da primeira derivada, não é? Qual das afirmações é verdadeira? Muito importante perceber o que estão a pedir. Há momentos que pedem qual das afirmações é falsa. Então, leia bem a pergunta, né? Questão. Então, vamos para a alternativa A. Diz assim, a função f tem um mínimo para x igual a zero. Aqui, x igual a zero, nada pode se afirmar. Mínimo ou máximo tem a ver com zeros da primeira derivada, porque essa função aqui ela já foi derivada. Então, mínimo ou máximo nós encontramos neste ponto aqui, e não no ponto x igual a zero. Ok? E se a derivada é uma reta decrescente, a função original é uma parábola virada para baixo. Então, nesse caso aqui, o a é o máximo da função, não é? Então, vamos para a alternativa B. Diz assim, a função f tem um ponto de inflexão para x igual a zero. Olha, isso aqui é uma função quadrática, né? A original é uma função quadrática. Então, deixa eu fazer aqui um esquema. Se nós temos uma parábola virada para baixo, aqui é o ponto A, né? Esta aqui é a função f de x. Se formos a derivar essa função, vamos ter uma reta decrescente. Uma função quadrática não tem ponto de inflexão. Ponto de inflexão é onde a função muda o sentido da concavidade. Então, aqui só temos uma concavidade que é virada para baixo. Não se está a perceber. A função quadrática não tem ponto de inflexão. Então, essa função não tem ponto de inflexão, coisa nenhuma, para x igual a zero. Vamos para a alternativa C. A função f não apresenta extremo. Não é verdade. Está vendo aqui? É o extremo da função. Não é? O ponto máximo dessa função. Vamos lá. Alternativa C. A função f é crescente nesse intervalo. Dizem que
de 0 a função é crescente. É uma coisa que você deve saber. Se a primeira derivada de uma função num ponto x0 for maior que 0, disse que f de x é crescente. Ok? Agora, se a primeira derivada no ponto x0 é menor que 0, f de x é decrescente. Decrescente. Estamos juntos? Estamos juntos. Então, f de x é crescente. Então, vamos lá analisar esta função. Dizem que a função f é crescente no intervalo de 0 a... Esta função, jovem, já foi derivada. Então, se a função já foi derivada, temos aqui, antes do a primeira derivada é positiva. Por quê? Porque está acima do eixo x. Logo, antes de a, dissemos que a função é crescente. Mas depois do a, dissemos que a função é decrescente, porque a derivada é negativa. A primeira derivada é menor que 0, a função é decrescente. Então, estão a dizer que nesse intervalo de 0 a, já que a primeira derivada é positiva, a função é crescente. Então, ficamos com a alternativa D. Vamos analisar a alternativa E. A função f é decrescente em R. Cuidado, essa função é que, se fosse a função original antes de ser derivada, seria verdade. Mas essa função já foi derivada. Não é uma função decrescente em todo R. É uma parábola. Está aqui a nossa parábola. Ela cresce, depois decresce. Ok? Então, alternativa D. Eu já vi aqui assinalado, mas vou assinalar de novo. Alternativa D. Então, vamos para este exercício aqui. O 37 já foi resolvido. Tem uma aula de extremos, né? Que eu expliquei de extremos, tudo mais. Veja aí na playlist. Vamos para 38. Diz assim, a função f, ou seja, f, uma função definida em 2 até 6. A função tem primeira derivada, tem a primeira e segunda derivadas finitas. E a primeira derivada é maior que 0. E primeira derivada é maior que 0, segunda derivada no ponto x é menor ou igual a 0. Nesse intervalo de 2 a 6. Se a primeira derivada é maior que 0, a função é crescente. E se a segunda derivada é menor ou igual a 0, a função é decrescente. Nós temos duas alternativas, B e D. Só que B, olha, B, a função é crescente. Se a primeira derivada é maior que 0, a função é crescente. Só que aqui a concavidade está virada para cima, não é? Ficamos com a alternativa D. A função cresce e a concavidade está voltada para baixo. Daí ficamos com a alternativa correta, a alternativa D. Então vamos passar para outro exame. Olha, eu trouxe um exame, algo meio diferente. Isso aqui é um exame da 12ª. É um exame da... Ai, professor, eu já passei a 12ª. Estou indo embora. Ei, espera aí. Calma, jovem, calma. É um exercício interessante. Olha, nos exames da Universidade Eduardo Mondlane, as últimas matérias são exames da 12ª. Então, se você tem domínio da 12ª, um jovem que derruba a 12ª, passa com nota alta, pode também admitir hoje em dia, não é? Então, eu trouxe um exercício interessante aqui. 2013, 12ª, segunda época. Diz assim, considera o gráfico da função f de x representado na figura. Temos aqui esta figura, né? Esta aqui é uma função cúbica. Uma função cúbica tem dois extremos. Menos 3, que é o mínimo, e o 2, que é o ponto máximo. Então, o que você deve saber? Qual pode ser o gráfico da primeira derivada? Esse é um exercício interessante, jovem. Qual pode ser o gráfico da primeira derivada? Então, a derivada de uma função cúbica é uma função quadrática. Fixa bem isso. Isso não é coisa de você decorar. Se você tem uma função f de x é igual, vou dar um exemplo aqui. Temos aqui ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Essa é uma função cúbica. Quando nós derivamos uma função cúbica, nesse caso, o 3 baixa, fica 3ax ao quadrado mais 2bx mais c. Tá vendo? Então, derivada de uma função cúbica é uma função quadrática. A última concavidade está virada para baixo. Preste atenção nessa última concavidade. Se a última concavidade está virada para baixo,
a parábola também terá concavidade virada para baixo. Tá vendo? Os extremos transformam-se em zeros da primeira derivada. Menos 3 e o 2 transformam-se em zeros dessa primeira derivada. Menos 3 e o 2. Logo, alternativa D. Okay? Eu trouxe esse exercício porque é muito interessante. 31. Vamos aqui. Este é o exame de matemática, antes número 30. Esse é o exame de matemática 1, 2023. Diz assim, a função y igual a g de x tem um máximo local em x igual a 3, quer dizer, tem um máximo. Então, y igual a x não é derivável em x igual a 3. Se é máximo, significa extremo da função. Não é verdade isso. Riscamos A. Vamos, aqui podemos riscar a alternativa A. Vamos para B. A concavidade da função em x igual a 3 é virada para cima. Se tem máximo, tá aqui, se tem máximo, a concavidade está virada para baixo. Não é verdade. Logo riscamos aqui. B. C. A função é decrescente de menos infinito até 3. De menos infinito até 3 é crescente. Mentira. Não é verdade. E a derivada no ponto 3 é igual a menos 1. Será? Derivada no ponto 3 é igual a 0. Se for máximo ou mínimo, derivada de extremo sempre dá 0. Não é verdade. Então depois vem aqui. Opção E. O coeficiente angular da reta tangente à curva em x igual a 3 igual a 0. Ok? Então, se derivada no ponto 3 igual a 0, coeficiente angular também é igual a 0, porque existe relação entre derivada de uma função no ponto x0 e o coeficiente angular. Se derivada no ponto 3 dá 0, também o coeficiente angular é igual a 0. É assim como nós resolvemos. Então, vamos agora para 31. Diz o coeficiente angular da reta, aqui a alternativa é, o coeficiente angular da reta R tangente à curva no ponto de abscissa x igual, no ponto de abscissa x0 é A igual a 0. É falso afirmar que, ok? Então, coeficiente angular da reta R, né? Tangente a essa curva. Coeficiente angular é 0, significa que é extremo essa função, né? É falso. A reta R não é paralela ao eixo das ordenadas. Estão a dizer aqui que a reta R não é paralela em relação ao eixo das ordenadas. Então, eu vou fazer aqui um esquema. Aqui. Temos uma função que só dizem que não disseram se é máximo ou mínimo, né? Então, vamos lá. Desenhar aqui um esquema. Sim, temos aqui um ponto. Então, aqui disseram que é o ponto x0, né? Tens aqui o ponto x0. Então, a derivada da função no ponto x0 será igual a 0. Ok? Então, a opção A, a reta R é paralela. Diz que a reta R é a reta tangente, essa reta aqui. Essa reta é paralela em relação às das ordenadas? Não, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Não pode ser. Depois diz assim, a reta R é paralela ao eixo das abscissas. Esta reta aqui, a reta tangente em relação ao eixo das abscissas, é paralela assim. Depois diz assim, a primeira derivada da função é nula no ponto x igual a 0. É verdade? A função não tem um ponto crítico. Essa aqui é a alternativa falsa. Não tem um ponto crítico, porque esse x0 aqui, se a primeira derivada no ponto x0, é igual a 0, o x0 aqui é ponto crítico. Como dizem que não tem ponto crítico. Essa aqui é a alternativa falsa. Depois diz que o sinal da primeira derivada muda em x igual a 0. Claro que vai mudar o sinal da primeira derivada, né? Primeiro, a função é decrescente, depois passa a ser crescente. Então, o sinal muda. O ponto crítico extremo da função, no extremo da função, o sinal da primeira derivada muda. Então, nesse caso aqui, ficamos com a alternativa D. Estamos juntos? Olha, foi um prazer estar contigo. Se gostou da aula, não se esqueça, se está inscrito, comente qual é o próximo tema que gostaria que eu abordasse, para que não vá no exame com dúvidas. Estamos juntos? Agora, se você não é inscrito, se inscreva, não é? Se inscreva. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer trabalhar para ti.